Em Romanos capítulo 15, eu falo da tensão que existe entre chamados leigos e pastores, aqueles que receberam a ordenação e imposição das mãos, aqueles que não passaram por aquele cerimonial e não merecem, ou pelo menos não recebem o título de pastor ou alguma outra posição eclesiástica, como bispo ou missionário. Abriram suas Bíblias em Romanos 15, começando a nossa leitura em versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles. Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios, se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio de poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for para a Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Convido os irmãos a novamente curvarem suas cabeças em oração, para nós pedirmos que o Espírito abra estas Escrituras para nossos corações. Senhor, temos lido um trecho da Tua Palavra infalível, inspirada e útil para nos conduzir a toda boa obra. Senhor, rogamos que nesta noite, ao meditarmos sobre o conteúdo desse texto, que o Espírito Santo, que temos certeza está no nosso meio, faça sua aplicação a cada vida. E que no futuro, quando estivermos já ministrando, talvez numa igreja ou num campo missionário, nós possamos lembrar de algo que nós aprendemos nesta noite. Ó Deus, rogamos que Tu não nos deixes sozinhos a pensar apenas nossos pensamentos, mas dá-nos essa orientação tão necessária que vem diretamente do Teu coração para nós. Em nome de Jesus. Amém. A dupla igreja de chamados leigos, eu não gosto dessa palavra leigo porque não é bíblico. Eu trato de pessoas não profissionais de ministério, como organizaram e trabalham na igreja de Roma. A igreja de Roma começou não com Pedro pregando, nem Paulo. Paulo nunca tinha visitado aquela igreja tão pujante, tão poderosa.
provavelmente começou com alguns irmãos que, ouvindo o Evangelho no dia de Pentecostes, já que são mencionados no capítulo 2 de Atos, voltaram para Roma e começaram dentro da sinagoga a explicar pelas Escrituras que Cristo era de fato o Messias, que Ele era o Salvador do mundo. E pessoas começaram a se converter. Mas também houve bastante conflito. Sabemos que apenas 18 anos após a ressurreição de Cristo e sua ascensão, lá em Roma, distúrbios nas sinagogas provocou Cláudio, o imperador, a decretar, a expulsar dos judeus da cidade de Roma. Isso é mencionado no capítulo 18 de Atos, e também Suetônio, historiador romano, menciona esse fato. Cláudio não sobreviveu muito tempo após aquele decreto, e os judeus começaram a voltar para Roma. Mas em nenhum caso nós temos evidência de algum líder, pastor, uma pessoa preparada pelo seminário do norte do Brasil, a chegar lá e orientar aqueles irmãos. Começaram com leigos não profissionais e continuavam naquela situação. E Paulo mostra nesse texto que nós acabamos de ler o seu imenso interesse. Já há muitos anos ele diz: eu queria visitar-vos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 11, declara que ele queria repartir algum carisma para eles. Eu não sei qual seria, talvez o carisma do pastorado. Mesmo não sabendo, podemos concluir que a chegada de Paulo e mais tarde de Pedro e talvez de outros irmãos faria com que a igreja se tornasse uma igreja como nossas igrejas, isto é, com pastor e pessoas leigas assistindo pregações mais ou menos profissionais. A questão que queremos tratar nesta noite, nesta dupla, pastor e não profissional, crente comum, é nunca fazer uma divisão muito profunda, muito séria entre estas duas categorias de cristãos. E a razão que eu falo isso é que recentemente, na China comunista, temos uma igreja quase inteiramente liderada por não profissionais, pessoas não treinadas para o ministério. Quando os missionários foram expulsos em 1949 e 50, a China teve em torno de 800 mil crentes. Hoje aquele número tem subido para em torno de 60, 70 ou até mais milhões de crentes. E tudo com aquele esforço não profissional de pessoas leigas. O pastor Wang disse: na China não temos pastores, não temos seminários, não temos Bíblias e não temos igrejas, pelo menos não templos como esta aqui. Somente temos Deus. E o resultado é 15 mil ou mais novos crentes cada dia. Eu tento imaginar o que seria o Brasil ganhar 15 mil novos crentes cada dia. De maneira de que a uma semana, no dia 30, o Brasil teria mais 100 mil novos crentes que não existem hoje. Seria, obviamente, algo em torno de um grande avivamento para isso acontecer. Faltando pastores, faltando Bíblias, faltando tudo e só tendo Deus, segundo o pastor Wang. Por outro lado, Paulo mostrando neste texto
a importância do ministério que ele pretende passar para eles. E eu reconheço Paulo como uma espécie de profissional. Ele era apóstolo, ele pastoreava. De modo que, entre estes dois, um profissional, um pastor e uma igreja de não profissionais, não deve haver muita tensão. Deve haver uma compreensão e aceitação um do outro de uma forma bem real. Vejamos, portanto, o texto e qual é o papel, qual é a maneira que Paulo vê estes crentes de Roma e como ele vê sua contribuição para aquela igreja. Se você vai ser pastor ou missionário ou missionária, sua posição vai ser profissional, por causa de ter passado tempo nesta escola. É como uma pessoa que vai para uma escola de medicina. Meu companheiro de quarto, o Art McKinney, passou a ser até professor de medicina na Universidade de Wisconsin. E ele passou muitos anos para se tornar profissional. Nós entendemos essa palavra. Essa escola tem 100 anos envolvido nesse trabalho de não colocar na liderança da igreja pessoas apenas leigas, pessoas que entendem mais, que têm mais conhecimento, que têm treinamento e que não dão apenas suas opiniões sobre textos bíblicos, mas usam regras para interpretar corretamente a palavra. Olhemos, portanto, ao texto e vejamos como que Paulo encara esta situação de fácil tensão, especialmente quando eu lembro quantas vezes na minha vida há uma espécie de desprezo pelo fato que fulano de tal não tem curso em seminário ou não tem curso no instituto bíblico, nunca foi para uma escola, ele não é profissional, então não tem direito de ser pastor, obviamente, na mente daquelas pessoas que estão comentando. Suas Bíblias abertas, por favor, no versículo 14 de Romanos 15. Primeiro, Paulo admite: estou convencido que vocês estão cheios de bondade. Uma igreja leiga, entre aspas, não carece necessariamente de a qualidade do fruto do Espírito chamado bondade. Não é essencial ter um pastor para a igreja aprender de Deus, ser bondoso, amoroso entre os irmãos, de cuidar uns dos outros. Esta bondade se nota particularmente na igreja de Roma, porque cerca do ano 96, Clemente de Roma menciona o fato que muitos de nós, crentes de Roma, se vendem para emancipar, libertar um escravo crente, só por amor. Muitos de nós se oferecem para tomar lugar de um outro crente na prisão de Roma, alguma prisão de Roma, mostrando que já era característica desta igreja ser especificamente bondosa, generosa, cuidando das necessidades e simplesmente mostrando amor extraordinário. Em segundo lugar, Paulo faz referência ao fato que eles estão plenamente instruídos. No original, vocês estão cheios de conhecimento. A gente pensa que é necessário ter um pastor muito bem treinado, que tem uma biblioteca de pelo menos 1000 volumes, para poder encher as cabeças dos chamados leigos com conhecimento. Isso não foi o caso em Roma. E eu não sei onde eles conseguiram o conhecimento que Paulo refere nesse texto.